Eles precisaram de guindastes e concreto para enterrar uma criança. Um caixão de chumbo com mais de 700 quilos, lacrado dentro de outro caixão de fibra de vidro, que por sua vez foi selado dentro de uma tuma de concreto. Mas o verdadeiro peso não era o do chumbo. Era o peso do medo, da ignorância e de uma tragédia que nunca deveria ter acontecido. Durante o enterro, a população, aterrorizada, tentou impedir, pedras e tijolos voaram contra o cortejo fúnebre. Eles gritavam que o corpo daquela menina ia contaminar a terra, o ar e a água. O que eles não sabiam é que o perigo já estava espalhado. E a verdadeira ameaça não era o corpo da vítima, mas o veneno invisível que ela, sem saber, ajudou a espalhar. Para entender como uma menina de 6 anos precisou de um enterro de segurança máxima, precisamos voltar algumas semanas no tempo, para um prédio abandonado que guardava um monstro adormecido. Em 1985, uma clínica particular de radioterapia em Goiânia se mudou de endereço e simplesmente deixou para trás um equipamento de teleterapia. O prédio ficou vazio, mas algo lá dentro estava vivo e esperando. Por 2 anos, a máquina ficou lá, esquecida. Dentro dela havia uma cápsula de aço e chumbo. E dentro da cápsula, no dia 13 de setembro de 1987, 2 catadores de sucata, Roberto dos Santos e Wagner Mota, entraram nas ruínas da clínica. Eles não procuravam um tesouro, só buscavam algo que pudessem vender para colocar comida na mesa. Encontraram a máquina de radioterapia, um pedaço de metal pesado e valioso. Eles acharam que tinham encontrado dinheiro, mas tinham encontrado o fim do mundo, pelo menos como eles o conheciam. Depois de um esforço imenso, eles levaram a peça para a casa de um deles. Mal sabiam que cada minuto perto daquele objeto estava bombardeando seus corpos com radiação gama. Nos dias seguintes, eles tentaram desmontar a peça com marretas e chaves de fenda. Finalmente, conseguiram, abriram a janela de irídio e viram algo que os hipnotizou, um brilho azul intenso vindo de dentro da cápsula. Eles não sabiam o que era, mas sabiam que era diferente de tudo que já tinham visto. A cápsula foi vendida para um ferro velho, o de Devair Alves Ferreira. Devair ficou fascinado pelo pó que brilhava no escuro. Era lindo demais para ser perigoso. Ou foi isso que ele pensou. Ele levou o objeto para dentro de casa, como um troféu. À noite, chamava amigos e vizinhos para ver a pedra mágica que brilhava com uma luz azul fantasmagórica. Ele pegou o pó com os dedos, esfregou no próprio corpo e distribuiu fragmentos para a família. Seu irmão levou um pouco para casa. Um outro amigo levou um pouco também. A beleza daquele azul era uma armadilha perfeita. O que eles viam como algo mágico era, na verdade, um veneno invisível se espalhando de mão em mão, de casa em casa. Cada pessoa que tocava o pó se tornava uma nova fonte de contaminação. O brilho era um convite para a própria destruição, mas aquele azul não era mágica. Era o ar sendo rasgado por energia pura. O fenômeno que eles testemunharam tem um nome: efeito Cherenkov. Acontece quando partículas, como os elétrons emitidos pelo decaimento do césio-137, viajam através de um meio, como o ar ou a água, a uma velocidade maior do que a velocidade da luz nesse mesmo meio. Sim, é possível ser mais rápido que a luz, desde que não seja no vácuo. Quando isso acontece, as partículas criam uma onda de choque de luz, uma espécie de boom sônico luminoso. A cor azul é a marca registrada dessa energia violenta sendo liberada. Era a ciência em sua forma mais crua e perigosa manifestando-se, diante de pessoas que não tinham como entender. Para eles, era um presente dos céus. Para a física, era um aviso mortal. Entre os que receberam o pó, estava o irmão de Devair, que o levou para sua filha de 6 anos, Leide das Neves. Leide ficou encantada. Ela brincou com um pó brilhante, passou no corpo, mostrou para a mãe. Naquela noite, a família se sentou para jantar. Leide estava comendo um ovo cozido com as mãos, que ainda estavam sujas com um pó de césio. Um ovo cozido, um pouco de pó, e o destino estava selado. Ela ingeriu um material radioativo. Em poucas horas, ela e toda a família começaram a passar mal. Vômitos, diarreia, tontura, os sintomas iniciais da síndrome aguda da radiação. A inocência de uma criança brincando com algo que ela achava bonito contrastava brutalmente com a letalidade do veneno nuclear que agora estava dentro do seu pequeno corpo. Os primeiros doentes foram para hospitais e postos de saúde. Os médicos, sem nenhuma informação sobre a origem do problema, fizeram um diagnóstico mais óbvio para a região: alguma doença tropical, uma intoxicação alimentar severa. Eles tratavam o estômago, enquanto o DNA dos pacientes literalmente derretia. A radiação invisível atacava as células de divisão rápida, medula óssea, revestimento do intestino, pele. Os pacientes pioravam.
Lesões que pareciam queimaduras começavam a aparecer. O cabelo caía, mas ninguém conseguia conectar os pontos. A contaminação se espalhava silenciosamente, enquanto a comunidade médica procurava por um vírus ou uma bactéria. O verdadeiro culpado não era um germe, era um átomo. Foi então que surgiu uma heroína improvável. Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devair, o dono do ferro velho. Ela notou que todas as pessoas que adoeceram tinham tido contato com a estranha pedra que seu marido trouxera para casa. Ela não era cientista, mas foi a única que viu a conexão. Desconfiada de que o objeto era a causa da doença misteriosa, ela pegou o que restava da cápsula, colocou dentro de um saco de estopa e o levou, de ônibus, até a sede da vigilância sanitária. Foi um ato de desespero e intuição. Ela carregou a fonte da morte nos braços para salvar a cidade. Ao chegar lá, o saco foi colocado em cima de uma cadeira. Só horas depois, quando um físico foi chamado e usou um contador Geiger, a verdade aterrorizante foi revelada. O aparelho disparou. A cidade de Goiânia estava no centro do maior acidente radioativo do mundo fora de uma usina nuclear. A descoberta deu início ao pânico. A radiação queima a pele, mas o medo queima a sociedade. Áreas inteiras da cidade foram isoladas. Equipes com roupas de proteção amarelas se tornaram uma visão comum. Mas o pior foi a reação social. As pessoas que tiveram contato com o césio, mesmo que remotamente, foram estigmatizadas. Elas se tornaram os radioativos. Hotéis se recusavam a hospedá-las. Comércios fechavam as portas. Pessoas atravessavam a rua para não cruzar com elas. O vizinho virou inimigo. O medo da contaminação foi mais contagioso que a própria radiação, revelando um lado sombrio da natureza humana. As vítimas, que já sofriam com os efeitos físicos da radiação, agora tinham que lidar com o preconceito e o isolamento. O acidente gerou 13 mil toneladas de lixo radioativo. Tudo que foi contaminado, terra, concreto, móveis, roupas, carros, até os animais de estimação, foi recolhido, colocado em contêineres e levado para um depósito permanente em Abadia de Goiás, a 23 quilômetros de Goiânia. Um parque foi construído sobre o local para monitorar a área. Eles dizem que acabou, que o perigo está contido, mas o césio-137 tem uma meia-vida de 30 anos. Isso significa que hoje, mais de 3 décadas depois, metade da sua radioatividade ainda está lá, e levará cerca de 300 anos para que um material decaia a níveis considerados seguros. O legado do brilho azul está enterrado sob nossos pés, um lembrete silencioso da nossa capacidade de criar e da nossa irresponsabilidade de esquecer. A história do césio-137 é uma lição terrível sobre o perigo que se esconde na negligência e na ignorância. Um erro administrativo. A curiosidade de alguns catadores e o fascínio de uma família por um brilho azul desencadearam uma catástrofe. Leide das Neves, a menina do ovo cozido, e sua mãe, Maria Gabriela, a heroína que carregou o veneno, estão entre as primeiras vítimas fatais. Devair, o dono do ferro velho, também morreu. A história nos força a perguntar: o que você faria se encontrasse algo tão belo e misterioso? Sua curiosidade venceria sua cautela? A tragédia de Goiânia nos mostra que, às vezes, as coisas mais bonitas são as que guardam os segredos mais mortais. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais histórias como esta.